Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu me chamo Victoria Guilherme. Eu sou taróloga, sou bruxa e sou estudante de psicologia. E a palestra de hoje é uma palestra para a gente pensar um pouco sobre saberes ancestrais relacionados ao banho de ervas, né? Que tem uma longa história para a gente pensar. Mas também para a gente aprender a fazer um banho específico para a gente poder usar depois. Alguém aqui já tomou banho de ervas? Sim. Alguém aqui já se apaixonou? Sim. E alguém já sofreu por amor? Sim. É raro, mas acontece, né? Acho que é isso. O amor ele é um tema complexo, né? Porque a gente gosta muito de se apaixonar. A gente quer amar. Aí, às vezes, a gente tá gostando, tá desgostando, já não sabe mais onde tá na relação. E nesses anos em que eu trabalho, principalmente com mulheres, boa parte, isso é um tema muito recorrente, né? Às vezes tá com uma pessoa, mas não sabe mais se tá com aquela pessoa. Ou tá com aquela pessoa, mas a pessoa não tá com ela mais. E aí a gente vai precisando lidar com várias coisas, né? Os banhos de erva, acho que se a gente vai pensar em práticas ancestrais, né? Eles são muito antigos. E eles vão aparecer em diversas culturas, né? A gente vai ver os banhos de erva sendo usados na Mesopotâmia, a gente vai ver os banhos de erva sendo usados no Egito, pelos povos hindus também. E quando a gente pensa no Brasil, a gente tem ali muitas coisas acontecendo no período colonial, né? Os povos originários. Gente, estou nervosa. Vou explicar. Os povos originários, né? Indígenas, eles já faziam trabalhos ritualísticos com ervas, né? Não só banhos, mas também de outras naturezas, tanto para cuidar do que a gente vai entendendo como saúde, mas também para lidar com questões emocionais, já que muitas vezes essa relação corpo e mente, corpo e espírito estão juntas. Aí a gente tem as pessoas que são escravizadas da África, né? Que também trazem conhecimento e vários tipos de banhos de ervas. E aí a gente tem as pessoas que vêm importadas da Europa, em que a gente tem uma variedade de pessoas, mas também vem bruxas nesses momentos, que trazem conhecimentos da magia europeia. Então a gente é um país que no geral toma muito banho, mais do que outros países, por conta do calor, nossa facilidade ao recurso da água, mas também a gente tem uma história muito grande, uma cultura muito grande de fazer o uso do banho de ervas, né? Eu pessoalmente, quando eu comecei na magia, eu achava o banho de ervas chato. Eu falava, ai, isso é sem graça, gente, por que esse dedo de vela, desenho um pentagrama? Mas com o tempo, eu percebi que os banhos de ervas, apesar deles não terem, às vezes, todo esse espetáculo de outros rituais, eles são feitiços extremamente potentes. E são feitiços que às vezes a gente coloca um amuleto num objeto. A gente está enfeitiçando o próprio corpo. Para poder chegar num lugar, para poder abrir um caminho, para poder conseguir alguma coisa. Então os banhos de ervas, eles são assim, fantásticos, gente. A gente não dá, às vezes, muito valor para eles, mas eles são um dos melhores tipos de ritual, na minha opinião. E eu não ligava muito. E na minha história pessoal vivia aí uns problemas bem zoados mesmo. E num período que eu não podia fazer magia. Estava tão zoada para me relacionar com pessoas que não deixavam fazer magia. Apesar de já ser uma bruxa velha, né? E foi através de cuidar dos banhos de ervas, cuidar do meu corpo, conseguir forças para sair de um lugar que não era bacana para mim, de um lugar que eu não era respeitada. E também para abrir caminhos, né? Pra gente amar pessoas que são mais pacíficas da gente, que tratam a gente melhor, da gente se sentir bem com a gente mesma. Desculpa, gente, minha primeira palestra. Tá indo bem. Tá indo bem? Tranquilo. Obrigada. Continue. Você tá em casa, tem todo mundo da família aqui. E acho que ainda banhos, né?
Muitas vezes, a maior parte dos ingredientes, não todos, a gente encontra na cozinha da nossa casa. São coisas que a gente consegue comprar um pouquinho e dura um tempão, né? Porque a gente consegue secar as ervas, desidratar. Tem uma diferença aí de fazer de ervas com ervas frescas, com ervas secas. Mas quem é bruxa de mais data sabe que tem horas que tem que secar mesmo, porque não vai ter na estação X aquela erva. E eu acho que dentro dessa ideia, né, desse raciocínio, que o amor é uma coisa que acontece dentro da gente, mas também fora da gente, que ao mesmo tempo que o amor ele é um sentimento, ele também é uma prática, né? Não adianta a pessoa amar a gente e não agir, né? Não dá muito certo. Do mesmo jeito que não adianta a pessoa agir se não existe um sentimento ali dentro. Eu acho que seguindo essa ideia, a gente hoje vai fazer um banho aqui, para vocês levarem para casa, poder trabalhar com essa energia. Mas ele é um banho que ajuda nesse intermédio entre o que acontece dentro da gente se sentir bem no nosso corpo, da gente se sentir bem com a nossa beleza, mas também da gente poder atrair pessoas que valorizam quem a gente é. Então é nesse banho que consegue ser meio que dual, já que o amor tem essa qualidade mesmo, né? Ele não é uma coisa que acontece só dentro da gente e nem só fora. Pensando em ervas, para banhos para amor, a gente às vezes tem teatros livros que tá meio catalogado, né? Assim, ervas para prosperidade, ervas para amor. E às vezes tem muitas ervas que a gente tem em casa e que elas também funcionam para uma vida amorosa. Alguém aqui já usou o orégano no feitiço para amor? Usa muito na comida, às vezes as pessoas fazem feitiços de prosperidade usando orégano, mas é uma erva que a gente pouco ouve falar sobre amor e é uma erva que ajuda a gente, inclusive, a trabalhar o pertencimento da relação, a durabilidade. Quando duas pessoas querem construir algo mais sólido juntas, no amor essa erva tem essa função. O manjericão vai ajudar muito na comunicação, e é uma erva que às vezes a gente usa para fazer uma limpeza, fazer um descarrego, mas a gente não pensa em utilizar, por exemplo, para melhorar a comunicação do casal. Então as ervas, assim, a gente acaba conhecendo um pouco delas e dos poderes que elas têm. Hoje eu trouxe algumas ervas um pouco mais famosas. E trouxe uma erva que não é famosa, assim. Acho que a canela, a rosa vermelha, são ervas que normalmente a gente vê pelo amor, né? A canela, por exemplo, fala muito do magnetismo, da abundância, mas ela também é uma erva que trabalha com limites. Inclusive dá limite em gente que não valoriza a gente. Ajuda a gente a ter um limite saudável na relação com o outro, para que a gente não se envolva muito, de repente a gente não sabe mais o que é do outro, o que é nosso. A rosa, ela também tem esse poder de sedução, de atratividade, que nem a canela, mas ela também é uma planta que ajuda a gente a trabalhar a nossa soberania emocional, a gente conseguir se sentir bem com quem a gente é, com a nossa beleza, com a nossa força, valorizar as nossas virtudes e olhar para os nossos defeitos e falar, faz parte, né? Se não tivesse, não era assim. Então, são ervas que às vezes a gente, mesmo quando até consegue fazer um banho, bota um açúcar, às vezes a gente ainda não tem conhecimento de o quanto a gente pode realizar muito mais coisas com essas ervas. Aí eu trouxe também o cravo, que é uma erva que ajuda na remoção de obstáculos, mas ela também ajuda muito a ter clareza mental, porque quem nunca ficou tão apaixonada, fez cada escolha que depois que passou, falou, meu Deus, o que eu fiz aqui, entendeu? Então essa é uma erva ali que ajuda a gente a não se perder na vida do outro, né? E conseguir estar com o outro sem se perder. E a outra, que é a minha preferida, gente, é o hibisco. Alguém já tomou banho de hibisco aqui? Já tomou? O hibisco, eu acho uma erva muito desprezada, assim. As pessoas tomam chá para emagrecer. Mas ele é uma erva, assim, que vai trabalhar a nossa sensualidade, a nossa vontade de viver, o nosso tesão, a nossa vitalidade, né? Quem nunca saiu com alguém que
pessoa parecia que tava meio morta, meio viva, sabe? Que não tem uma paixão, sabe? E essa é uma erva que trabalha muito essa parte, trabalha também muito esses aspectos da beleza, né? É uma erva muito ligada a Vênus, mas eu acho que esse aspecto ligado ao tesão, à vitalidade, ele é essencial para a gente conseguir se relacionar bem com o outro, conseguir estar com o outro com uma certa qualidade e sem se perder, né? Tem algo da intensidade saudável, né? Que a gente reconhecer nossos desejos, reconhecer o que a gente quer numa relação, o que a gente não quer. Então o hibisco, assim, eu amo, gente, não tem muito o que falar. Eu adoro, ele é muito bom. A gente falou um pouquinho do histórico, dos benchmarks do Brasil, um pouquinho sobre as ervas, um pouquinho das coisas que eu já experimentei aqui com as ervas. Sinto que eu tô esquecendo uma parte da palestra, gente, mas eu não vou esconder agora. Eu não trouxe muito. Bem, mas vamos seguir, né? Engraçado que a gente tá na Sala das Deusas, né? E uma erva que está muito relacionada uma deusa que está muito relacionada à canela é Sekhmet, que é essa deusa feroz, destruidora. Que aí a gente até pode pensar, meu Deus, que essa mulher tem a ver com amor, ela sai matando todo mundo, tomando sangue. Mas se a gente for olhar a ideia das deusas do amor de uma forma retroativa, a gente vai encontrar deusas que significam tanto amor quanto guerra. E a política também, né? Se a gente for pensar em Nana, em Ishtar, são deusas que... A deusa que ama também é a deusa que controla o ódio e a guerra, né? Então a gente tem um processo que vai retirando o poder das deusas do amor, inclusive esse poder de dar limite, né? O amor aparecendo nesse lugar meio que passivo das coisas, né? E aí, acho que a Afrodite vai ter uma face guerreira, mas isso vai se perdendo com o tempo, né? Pouco a gente vê representações de Afrodite, por exemplo, indo pra guerra junto com Ares. E isso existe na mitologia, né? Então, às vezes a gente pensa no amor só como algo pra se dar, algo pra ser doce. E sim, tem que ser prazeroso, tem que ser doce. Mas quando a gente não tem esses limites, o amor ele pode se transformar em algo prejudicial, algo que não é saudável, posse, autoabandono. Então, as ervas, as ervas elas fazem um trabalho muito bacana, né? Que ao mesmo tempo que as ervas são ferramentas de poder, né? Que nem a gente pega um cristal, que nem a gente pega um espelho, que nem a gente pega uma vela. As ervas também têm a própria estrutura química delas. Ele tem o próprio poder delas. Então, quando a gente junta a ritualística, que é como a gente pode consagrar, pensar, chamar pela força daquela erva, e as propriedades que aquela erva já tem, a gente potencializa muito o poder. E aí a gente tem aqui os homens, mas a maioria é mulher, e a gente sabe que as mulheres estão fazendo as coisas, e a gente vai muitas vezes doando ou usando o nosso próprio poder para fazer as coisas. E eu acho que as ervas têm algo que é muito de parceria, porque elas também doam o poder, né? Elas também doam uma própria força, e aí a gente não precisa só da nossa força para fazer as coisas, porque tem dia que a gente vai estar cansada, mortas, exaustas, acabadas. Então acho que as ervas elas são assim, muito fodas, assim, poderosas, e que às vezes a gente esquece, né? Às vezes por não saber como usar, como apresentado como algo que é muito simples, já que não tem uma longa explicação sobre como usar a erva, mas a gente consegue movimentar muitas coisas a partir disso. Eu gosto muito desse conceito de corpo como feitiço, né? O corpo que faz feitiço, a gente faz mesmo, mas a gente poder abençoar o nosso próprio corpo, né? Trazer amor para o seu próprio corpo. Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo onde tem... Ele fala, as pessoas que podem tratar a gente mal, né? A gente pensa, ó, tem um movimento aí de uns caras que falam umas coisas estranhas. Falam umas coisas estranhas pros caras, falam umas coisas estranhas pras mulheres, falam umas coisas estranhas pra todo mundo. E que vamos diminuindo as pessoas. Então, fazer esse ato da gente abençoar o nosso corpo, a gente trazer uma bênção pra gente mesmo, é algo muito poderoso. Apesar de ser extremamente simples. A gente vai lá, vai ferver uma aguinha,
vai colocar nossas ervas lá, vai desligar, deixar abafado ali uns 15 minutos, vai coar e vai tomar um banho. Ritual, sei lá, porque a gente pensar que as ervas já estão compradas, a gente gasta mais de meia hora para fazer, né? Ele acaba sendo um ritual curto, mas é muito poderoso. Sobre o banho de ervas, acho que a gente tem, quando a gente vai na prática, do banho, formas de fazer, dependendo da cultura, dependendo da região. Tem, por exemplo, alguns banhos em algumas regiões de matriz africana que devem ser tomados gelados e precisa ser com água fresca. Entretanto, quando a gente vai falando da bruxaria e dos banhos de amor, a gente já vai encontrando talvez outros tipos de dogma. Às vezes do tipo, você só pode tomar um banho de amor na lua cheia. Se você tomar na lua minguante, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, vai cair um raio, vai fechar todos os seus caminhos. E sim, a gente pode usar o poder da lua para aumentar, mas a gente não precisa estar na lua certa para tomar um banho pro amor. Eu gosto muito de um ditado que fala que a necessidade é a mãe da magia. Se a gente não tá bem, se a gente tá mal e a gente precisa daquilo agora, não dá pra esperar 2 semanas pra quando for lua cheia pra gente fazer o ritual, sabe? Mas tipo, hoje a lua cheia a gente pode fazer hoje. Claro! Uma lua azul ainda, maravilhosa! Pode! Hoje é o dia. Mas eu acho que os banhos a gente pode relacionar eles à lua pra potencializar. Entretanto, se a lua não dá pra trabalhar, a gente só não relaciona e segue. E faz o nosso banho, porque se a gente tá necessitando daquela energia, é bom que a gente faça isso, sabe? E quanto a horários? Então, horários para os banhos. Essa é uma dúvida muito frequente, inclusive, assim. Depende muito do banho. Acho que tem algumas religiões, inclusive, que, por exemplo, não tomam banho de ervas após o anoitecer. Ou dependendo do banho, se for ervas que dão muita energia, você não vai tomar no dia porque vai ser difícil de dormir. Mas, de uma forma geral, isso vai depender do objetivo do banho. Porque, por exemplo, um banho de sedução. Se você vai sair à noite, você vai com um date, você vai desfilar no shopping porque você está afim, por que você não vai tomar noite? Ele tem ervas que de fato dão uma energizada, que vão levantar a energia, né? A gente tem banhos que são mais curativos, que não foi os que eu trouxe hoje, que vão trazer a gente para uma introspecção. E aí, às vezes, eles não são banhos que vai tomar e sair para trabalhar, porque você vai ficar na mesa de trabalho, né, gente? Não vai ser muito legal. Então, é um banho que ele é mais gostoso se você for tomar ele, passar o dia em casa, ou tomar a noite e dormir com seu casinho, mais tranquila, mais em paz. Então, acho que os horários, exceto quando você está seguindo uma região específica, tem dogmas específicos, como esse banho deve se tomar, aí é uma coisa, mas quando a gente está pensando em bruxaria, tem mais a ver com a nossa intenção, o objetivo e o tipo de erva que a gente está usando. Esse banho aqui, por exemplo, a gente vai ter uma erva que dá muita energia, que é a canela. Entretanto, o hibisco, apesar de ele trabalhar toda essa coisa do tesão, ele dá uma baixadinha na nossa pressão arterial. É pouquinho, né? Não é pra gente colocar um rio de hibisco no nosso banho, nada de pegar uma punch e tacar, senão vocês vão desmaiar. Não queremos pessoas desmaiadas. Mas é uma erva que quando a gente mistura, ela dá uma malemolência, não vai te dar sono, mas você também não vai ficar ligado no 220 e vou correr uma maratona, entendeu? Se misturar, eu anotei aqui com o hibisco, vontade de viver, se misturar o hibisco com alecrim, aí vai dar dupla vontade de viver? Não sei. Mas eu acho que o alecrim e o hibisco, eles têm vontade de viver diferente, né? O alecrim tem aquela coisa da alegria, aquela coisa de tirar um pouco os obstáculos. O hibisco, eu tenho que pensar que é uma erva safada, assim. É uma erva que a vontade de viver, gente, não é vontade de viver. Outra vontade. É outra vontade de viver. Entendi qual é a vontade. É aquela vontade da paixão, assim. Eu vou vontade de fazer tudo. Fazer vida, isso, pra gente acreditar. Não, uma erva da gente pra gente pensar. É uma vontade de viver diferente, você concorda comigo? É a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta prática.
Por exemplo, eu vou ferver lá 1,5 litro de água, vou colocar as minhas ervas ali, vou abafar 15 minutos, aí eu tiro, eu coo. Eu posso acrescentar água nessa tintura já, que está pronta lá para despejar em mim, ou eu tenho que despejar só aquela que está lá? Essa é uma pergunta muito importante e acontece com muita frequência. Gente, pode diluir. Exceto quando você está tomando um banho muito específico, com uma concentração muito X, aí talvez você precisa de uma métrica de quantos litros de água você vai usar. Mas no banho que você está fazendo para cuidar da sua energia, do seu poder pessoal, você pode diluir. Tem alguns dogmas em algumas religiões que só pode tomar o banho frio, ou as pessoas só tomam quente. Eu sou a favor, gente, do banho ser acolhedor pra gente. A gente tem que tomar um banho na temperatura que é boa pro nosso corpo. Se é uma pessoa que gosta do banho um pouquinho mais quente, beleza. Mas, gente, nesse inverno tomar um banho frio, não sei quem gosta, mas eu gosto. Eu não vou. Você gosta? Temos uma pessoa que gosta. Tomei banho ontem no... Oi? De fogo. Ô, querido. Só falei do Mas eu acho que assim, tirando que você gosta de tomar um banho gelado, não tem porquê. Isso não vai diminuir o poder do seu ritual, porque você colocou numa temperatura que é agradável pro seu corpo. Porque quando a gente pensa no poder do banho, tem a nossa, se a gente parar pra pensar na ritualística, que é a intenção que a gente vai colocar, como que a gente vai consagrar essas ervas. A gente também tem a parte sensorial dos banhos, que é tanto o cheiro que a gente sente, que lógico, comparado... Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você faz você ferveu a água, tudo, colocou, preparou o banho, correto? Deixou ele esfriar, mornar. Você faz como? Você usa ele do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo? Aí depende novamente daquela questão do dogma. Né? Se a gente pensar em várias religiões de matriz africana, você tomar um banho que não é do seu orixá na cabeça, né? Vai dar ruim, não faz. Na bruxaria tanto faz, mas eu tenho muitas clientes que são da Umbanda, do Candomblé, e elas especificamente tomam só do pescoço para baixo, porque elas respeitam o orixá delas, e eu acho que o banho tem essa flexibilidade. É certo que você tem que fazer um banho muito específico, que é da sua intuição, que você vai lavar de fato o coronário, o terceiro olho, aí você precisa molhar a cabeça. Se a gente parar para pensar num banho de sedução, um banho para melhorar a comunicação, não precisa necessariamente molhar a nossa cabeça. Melhor até nem molhar. Melhor Vai ser individual. Tem pessoas que, a gente que é mulher que tem cabelão, a gente lava tudo assim, faz um manto em volta da gente de poder. Mas eu acho que isso, respeitar as nossas crenças, os dogmas que a gente segue, é uma parte importante da ritualística, né? Porque é muito difícil a gente fazer uma ritualística que a gente vai se sentir bem, se a gente está traindo algo que a gente tem de melhor. Acaba sendo algo ruim, né? Mas na bruxaria, assim, de uma forma geral, não existe uma regra. Acho que a gente tem uma regra em relação à quantia de erva que a gente põe, porque, como você gosta de dizer, gente, erva não é pequeno, cura, mas também mata. Porque algumas ervas elas podem causar mais alergia. Então, se por exemplo a gente deixa uma canela lá fervendo por 30 minutos, depois a gente joga o restante das ervas, a gente tampa, coa, toma, não seca o banho do corpo e sai no sol, Com certeza canela, eu fiquei vermelha de pés e cabeça. então Calor, e eu ria na minha burrice. Mas eu fiquei toda vermelha, mas é muito louco, porque não é essa gente, né? Nossa, eu sempre fui vermelha. Não, mas eu uso muito. A alergia com canela é muito comum, porque é uma erva que é muito recetada em banhos. Boa parte das pessoas não explica que, de fato, olha, ela tem, eu esqueci o nome lá da substância química, de fato ela pode causar alergia. Um banho que tem canela, a gente obrigatoriamente tem que se secar e tirar o excesso do banho, né? Porque tem alguns banhos de ervas que, por exemplo, a gente toma, deixa secar no corpo, anda pela casa lá, e só depois põe uma roupa. Mas, primeiro quando a gente mora com uma casa com mais pessoas, talvez não dê pra usar pela casa, né, gente? Pro nosso banho secar.
E tem a parte de que algumas ervas não podem ficar muito tempo em contato com o corpo, né? Acho que a canela ela é famosa pela sedução, mas ela também é famosa pelos limites, porque ela dá limite no povo, assim, sai queimando todo mundo se a gente abusa desse poder do limite dela, sabe? Então, as ervas a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Porque é isso, algumas coisas na magia a gente pode colocar nossa intenção, por exemplo, um copo d'água. A gente vai lá, coloca nossa intenção, e tirando o que a água já faz no nosso organismo normalmente, vai ter nossa intenção junto. As ervas, elas têm diferenças específicas, né? Uma pode causar alergia de pele, a outra pode baixar a sua pressão. Oi? Propriedades químicas. Tem propriedades químicas, não é só... Porque se a gente parar pra pensar, tem coisas que, por exemplo, a gente comprou um colar que a gente gostou muito e a gente vai consagrar ele ali na nossa energia e fazer um pedido em relação àquele colar. Ele não vai mudar a composição química do nosso corpo, então não tem problema. Agora, quando é erva, a erva tem a sua própria natureza, entendeu? Não dá pra gente forçar a erva a fazer algo que ela não se dá muito bem fazer, e também não dá pra gente esquecer essa parte, porque senão a gente pode se machucar. A gente pode ficar com raiva da erva. Falar, não, tomei um banho, fiquei deitado o dia inteiro, não consegui ficar de pé. Né? Quem nunca exagerou numa ruda assim, comeu. Muito brava. Às vezes a gente precisa ficar, faz bem. Ficar brava faz bem também. Mas acho que tem esse cuidado, porque as ervas têm os próprios elementos químicos. Mas o banho ele tem essa questão sensorial mesmo. Tem que ser uma temperatura que seja gostosa para o nosso corpo. É um momento de afeto, de autoacolhimento, da gente nutrir a nossa energia, mesmo que a gente está jogando um banho pra gente chegar num objetivo específico, nutrir a nossa energia em relação àquilo é importante, a gente precisa se sentir bem nesse processo. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho, por exemplo, eu já costumei fazer tudo junto, por exemplo, com a canela, que ela é mais durinha. Já ouvi falar também que o ideal faz a canela primeiro para soltar e depois joga pro resto que é mais fresquinho, que solta mais os compostos. Então a minha dúvida é essa, o que é seco a gente faz primeiro ou pode pôr todo mundo lá junto na água e abafar? Acho que quando é erva fresca, por exemplo, manjericão, uma rosa fresca, eu colocaria mais no finalzinho, porque de fato elas são mais delicadas. Mas a canela, às vezes tomar uma vez depois de ter fervido ela há bastante tempo, não vai ter problema, mas se você toma sistematicamente banho de canela, por exemplo, você toma uma vez na semana um banho com canela, com o tempo aquilo pode começar a agredir sua pele. Então, apesar dela não soltar todas as propriedades dela, você fazer ela, ferveu a água, jogou as coisas, desligou e abafou em vez de deixar se fervendo, é melhor. Quando a gente pensa, por exemplo, em chá, canela, cravo, gengibre, a gente vai ferver mesmo para soltar o sabor. Mas pensando na nossa pele mesmo, enquanto pode agredir, é bom não deixar tanto tempo. O cheiro ainda vai ficar, faz um pouquinho, mas ele vai estar lá. A canela tem um cheiro forte, ela consegue. É difícil tirar ela do lugar quando ela entra. Mas pensando na pele, se você vai tomar uma vez por semana um banho, a chance de você ter uma alergia fervendo muito canela é muito grande. Então é bom ter uma precaução ali, uma cautela. E não colocar rio de canela. É importante colocar canela em pó, isso vai ser muito ruim, porque mesmo quando você coa, ela vai passar e dá uma coceira aqui. Usar canela em pau é melhor. Sobre a diluição dos banhos, eu normalmente faço 1 litro. E depois eu diluo. Ferver 3 litros de água. Uma panela quente pra depois coar. Já era, já molhou metade do chão da casa, se queimou. Então normalmente eu gosto daquelas canequinhas que a gente faz, esquenta leite, sabe? Ferve 1 litro de água, aí depois tem uns 10, 15 minutos, coa, e aí mistura ou com mais água quente, se você quer um banho mais quente, ou vai misturando com água fria, até ali você conseguir uma temperatura que tá boa pro seu corpo. Porque pelos banhos sensoriais, eles vão trabalhar com
a nossa intenção, mas também a sensação que a gente está tomando na pele, sentindo aquele banho, os aromas. Óleo essencial, a gente vai ter uma quantia muito grande de erva e uma gotinha. Quando a gente está falando de ervas assim, a gente tem menos, mas elas ainda têm óleos essenciais. Então, o aroma que você está sentindo, ele também te ajuda a entrar em estados emocionais. O banho de erva assim, ó. Viram? Que tecnologia ancestral! O que essas mulheres faziam sem ter um laboratório para olhar qualquer molécula, tipo? Entende? E as ancestrais faziam isso, né? O banho, como ritualística, ele aparece muitas vezes. Em algumas culturas ainda hinduístas, eles fazem um banho especial para tomar com jasmim e outras ervas antes do casamento. Então, assim, o banho ele não é uma coisa. Hoje a gente tem as explicações mais tecnológicas, mas é tão antigo, há tanto tempo. As pessoas estão usando banho de erva há tanto tempo, de tantas formas, com tantos objetivos, que ele é um conhecimento assim, muito importante e acessível, né? A gente consegue fazer em casa. Quem mora com pessoas intolerantes religiosas consegue fazer escondido, leva lá escondidinho, faz, auxilia sua magia no sigilo quietinha. Então eu acho que o banho de erva ele é muito democrático. É uma magia democrática, potente, forte. E acho que é isso. Pensei da gente fazer o banho agora. Bora! Vai fazer assim então, galera, ó. Não sei como vocês querem começar a levantar. Pra ficar melhor. Mas aí vai colocar 3 colheres. Tem um saquinho. Aí a gente vai pôr 3 colherzinhas de cravo. 3. Um pauzinho de canela. Porque esse pauzinho já tá muito fresco. Da rosa, a gente vai colocar 6 pétalas. E do hibisco, a gente vai botar 6 também. Aí a gente fecha o nosso saquinho e senta nos nossos lugares que a gente vai consagrar juntos. Vamos. Bora lá. Tem mais sério? Olha que bom! Como você veio? Posso ajudar em mim? 3 de cravo. Aí vocês vão colocar 6 pétalas de rosa. Acho que dá pra fazer mais gente ao mesmo tempo, senão vai demorar muito. Isso, galera. Servir de ervas. 6 de hibisco e 6 de rosa. Tomar um chá no tomar um chá? Se eu só tomar um chá para tentar ser mais sedutiva, não vai funcionar. Não, pode funcionar se você conseguir essa intenção. Eu acho que você seguiu. Pensando que as ervas têm esses químicos, às vezes o chá pode reagir com algum medicamento. Então, acho que o cuidado para saber qual chá que você pode tomar ou não é um pouco importante. Porque o povo toma para emagrecer. Toma! Hibisco eu como toda vez que eu peço a alguma cliente comprar hibisco, ela fala, não, eu comprei pra fazer chá pra emagrecer. Eu tenho em casa, eu não sabia que eu não tomar banho com isso. Deixa eu pegar mais ervas pra aqui e repor aqui. São 6. Eu vou pegar mais, peraí. Só um pouquinho. Nada, você não tá depois. Eu não achei que era, gente. Uma bolsa vermelha? Vermelhinha.
Cravo são 3 colheres. Eu gostei da carta dos enamorados, dos caminhos, das nossas escolhas, de quem a gente se trata, entendeu? Pode. Peraí. Obrigado. Ah, sim. Hoje tô fome. Tô fome. Não, então não ganha. Graças a Deus não ganha. Mas você pode baixar. Tá bom, você também. Cara, vai ser 3 colherzinhas. Se entenderam? Obrigado. Aí tá certo, gente. Moço, feijão. Tá certo, Larissa. Em dezembro, a gente está fazendo um ano na roça. Você está vivendo? Tô. Acho que eu ainda tô me apaixonando com esse livro. Fazendo uma lojinha ali, ó. Tem dias da semana, por exemplo, sexta-feira, segunda, são dias que eles têm mais energia. É mais propício quando a gente pensa em emoções, em relacionamento. Entretanto, é aquele ditado. Necessidade é a mãe da magia. É sábado, que é dia de Saturno, você não pode acessar. E tem que ter, por exemplo, um espaço de tempo, tem um painel, viu? 2 dias. Depende das ervas que a gente está usando. Canela, dia da porque tem algumas ervas que a gente, se usar elas com muita frequência, a gente pode desenvolver energia. Então dá um espaço, é bom para o nosso pele. Assim. E os banhos normalmente a gente toma, dois, 3 dias, às vezes 4. Quando eu faço o acompanhamento das minhas clientes, normalmente tem 2 banhos na semana. E aí tem esse intervalo, né? Entre 3 a 4 dias a gente tem um outro. Mas que aí a gente está trabalhando com um objetivo específico, com uma regularidade específica. É necessário o que ela está precisando transformar. Isso é 6? É 6. A pétala é 6, o disco é 6, o outro é 3 e põe uma, né? Isso. Nossa, o cheiro foi ótimo. É maravilhoso, né? Ai, gente, olha aqui, a gente toma esse banho, a alma volta pro corpo. Pode fazer também. Eu acho que não vai sobrar hibisco, mas se você quiser fazer de outro, sim. Victoria.
taurina, virginiana ou capricorniana? Eu sou Libra. Nossa, Libra. Uma vez escorpião eu te achei muito organizada com a Libra. Eu não sou tão organizada, mas quando eu fico feitiço, gente, é feitiço, né? Eu gosto. Porque eles são assim, né? Os quadradinhos. Certinho. Mas eu não sou. Se vai ser Mas o Virgem tá na casa 12, né? Casa de casado, então. Talvez ajude alguma coisa. A exaltação é em Saturno, né? Então, É que eu imagino o Libriano chegando assim, com o seu no fogo, aquela coisa, entendeu? Peixe, o que eu vou falar mesmo? Entendeu? Não sei se é aqui, não sei se é hoje. Alguém sabe onde, até quando que vai a lua cheia? Até que dia? Forte até amanhã. São 2 dias, né? Como ela começa hoje, entre hoje e amanhã são os melhores dias. Depois ela já, teoricamente, começa a minguar. Ainda não é uma minguante. Mas ela falei certo? De bruxas. Mas ela já tem menos força do que para comprar cheia. É bom, né? Pelo menos não. Coitada. E esse Agora a gente vai fazer a nossa consagração. Amores. O que eu vou recomendar? Vocês peguem isso aqui, segurem ele pertinho da altura do coração. Fechem os olhos. Pode fechar o olho. Vamos respirar fundo. Soltar o ar. Pode fazer barulho. A gente está aqui no agora. Eu chamo pela força das nossas ancestrais, chamo pela força de todas as bruxas que vieram antes e depois da gente. Chamo a força das deusas do amor. Chamo a força da pombagira e de todas as entidades que trabalham com amor. Para que hoje a gente possa ativar o poder dessas ervas, consagrar elas, para aumentar o nosso poder pessoal, que a gente possa se sentir bem no nosso corpo, que a gente seja vista por quem valoriza a gente, por quem gosta da gente, por quem deseja e respeita a gente. Que a gente também afaste só com a nossa energia quem não valoriza a gente, quem faz a gente de palhaço. Que a canela ajude a gente a ter sensualidade, a ter limites bem estabelecidos, a trazer de volta o nosso brilho. Que o hibisco ajude a gente a ter tesão pela vida, vitalidade, prazer com o nosso próprio corpo. Que a rosa ajude a gente a aumentar o nosso magnetismo. Que o povo sinta a gente vindo lá de longe quando a gente está chegando. E ajude a gente a ter soberania emocional. A gente saber que é rainha e reis da nossa própria vida, mesmo quando alguém tenta diminuir a gente. Que a rainha das flores nos conceda essa energia. E a gente ativa o cravo para ter clareza mental, para nossa intuição estar aguçada nos ensinamentos, para a gente afastar o mal, mas também para a gente manter o que é bom e abrir os caminhos amorosos. Que assim seja, assim se faça, que assim seja, assim já é. Eu agradeço a todos os nossos ancestrais pelas bênçãos. Eu agradeço a todas as deusas do amor. Eu agradeço a todas as bruxas que vieram antes e depois da gente.
E eu agradeço a Pombagira por nos ajudar a consagrar esse banho de águas. É isso, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigada.